Na verdade, quando a gente pensa em exercício geral, é a mesma coisa como é a mesma coisa como a gente fala assim, qual exercício melhor para glúteo, entendeu? Tipo assim, poxa, não tem, é um contexto de treino. E a mesma coisa é a correção postural, tá? Então, por exemplo, dominância de trapézio excessiva. Quando, por exemplo, eu faço uma puxada, que eu começo baixando a escápula, eu já vou contra essa tendência da pessoa puxar pelo movimento agonista de elevação dessas escápulas, tá? Senão a pessoa faz uma puxada, faz assim, ó, e faz o tempo inteiro, puxa aqui e o ombro vai para frente, a escápula se elevando, tá? Então, assim, você conscientemente começar com o movimento da escápula, e a escápula bem posicionada, tá? Geralmente abaixando e aduzindo, você tem um desarmamento desse trapézio hiperativo para fazer esse movimento, tá? O que é interessante também? Você pensar, tem alguns movimentos que a gente realiza, um movimento meio que básico, esse movimento de suspensão no espaldar. Quando eu faço movimento no espaldar, o que acontece? Eu encurto o meu trapézio, lembra, né? O estímulo fusal se dá em alongamento e o estímulo fusal é de contração. Quando eu abaixo aqui, eu encurto o meu trapézio porque eu elevo a minha escápula e, consequentemente, faço o quê? Eu estiro o trapézio inferior e o trapézio médio, tá? Recuperando a função fusal dessa musculatura. Então, assim, é associar alguns alongamentos a algumas práticas de você posicionar, fazer o movimento contrário da elevação para inibir esse trapézio e conseguir fazer a mobilização sem que ele seja dominante no movimento, tá bom? Tem alguns movimentos que vai ser muito difícil você ter uma dominância se a pessoa não tem um passo a passo. Por exemplo, se ela não for feita algumas estratégias mais seguras antes, mais seguras do ponto de vista que desencadeia mais a hiperatividade. Por exemplo, imagina que eu sou uma pessoa que é muito ativa de trapézio, muito tensionado, roubo muito para as questões do trapézio. Se eu for fazer uma elevação lateral logo de cara, não tem como, tá? Eu vou ter um tipo de compensação, vai ser muito difícil. Então, eu fazer esses movimentos no plano sagital vai ser mais fácil. Eu fazer uma remada, eu fazer, sabe, exercício de alavanca curta. O que é curta? Eu faço abdução com o braço e alavanca muito grande, então por isso que eu faço braço mais próximo do corpo, faço as remadas, faço flexões. Fica mais tranquilo para organizar de forma mais harmônica esse sincronismo muscular, para depois eu prosseguir numa elevação lateral, por exemplo. Professor, acho que entrando na pergunta que ele falou, e se a gente, antes de fazer, sei lá, o exercício, você falou, para inibir um pouco do trapézio, se você fizer uma protração, retração escapular, fazer uma depressão das escápulas, como, sei lá, um exercício de mobilidade antes do exercício em si, de uma remada, para poder começar depois com as remadas, e aí depois ir para o ombro. Na questão assim, vou criar uma consciência primeiro das escápulas para depois fazer o exercício. Você acha também que eu acho perfeito, eu acho realmente pertinente, tá? Então, assim, você fazer tanto a educação, né? A pessoa ter essa percepção de não elevar, de puxar, de fazer essa movimentação, pode ser livre ou com graus de dificuldades mais acentuados, tá? Livre, por exemplo, assim, na própria parede. Estou fazendo aqui, estou fazendo movimento. Então, então assim, eu vejo, elevo, o que é baixar, o que é dissociar. Então, assim, o indivíduo tendo essa percepção, eu acho que é importante, isso ajuda muito nesse contexto, que lembra que eu falei para vocês, muitos desvios posturais são por falta de feedback, entendeu? Então, assim, se você só chegar e falar assim, contrai a escápula, por exemplo, numa remada, já é uma informação que a pessoa, assim, que às vezes nunca teve esse comando, ele começa a dar ação para essa musculatura e mais ou menos começa a acordá-la, né? Dar função para ela conseguir fazer. Se você fizer de forma isolada, eu gosto muito de fazer do TRX. Você só puxar, deixa o braço para frente, braço para cá, né? Ombro na orelha, ombro para baixo, ombro na orelha, ombro para baixo. A pessoa vai tendo consciência, dando movimento a uma musculatura que realmente é pouquíssimo utilizada. E é importante. Então você pode, acredito sim, de fazer isso de forma aguda para melhorar o rendimento e diminuir essa hiperatividade de trapézio, quanto de forma crônica a pessoa ter consciência, fazer essas mobilizações escapulares mesmo. É interessante, tá?
Também, nesses casos, fazer liberação miofacial na porção superior do trapézio pode auxiliar? Pode ser também, tá? Você fazer uma... É multicontextual, tá? Você fazer aquele rolinho de macarrão ali, colocar no trapézio, pessoa muito tensionada ali, acho que é importante, tá? Uma coisa muito importante é que essa musculatura muito mais tônica, ela responde muito facilmente ao estresse, à condição que o indivíduo está, tá? Então, por exemplo, o cara já tem essa musculatura que tem uma condição de hiperatividade. Se a pessoa está ansiosa, se a pessoa está mais estressado, as ações, a interferência do sistema nervoso central, ele tende a ter uma interferência nesses grupamentos musculares de forma mais prevalente ali. Então é importante que você possa tirar, né? A pessoa está muito tensionada, muito preocupada, tem até aquela chamada síndrome de Adonis, né? A pessoa está com o mundo nas costas, de Atlas, desculpa, síndrome de Atlas, que a pessoa está com o mundo nas costas, aqui tensionado, superior ali, a pessoa está muito preocupada. Então, às vezes, um alívio mecânico mesmo, como na liberação do rolinho, pode ser interessante nesse contexto.